Oi, Elaine, bom dia, tudo bem? Então, eu vim contar meu testemunho, né, de restauração do meu casamento. Foram 9 meses de deserto com ele fora de casa, mas vamos lá para o começo, né? Eu tenho 9 anos de casada, casei em 2015 e a gente vive assim um deserto desde que eu casei, né? Ele já saiu de casa várias vezes, desculpa. Eu já saí de casa também. No começo, né, do nosso relacionamento, a gente sempre viveu um casamento muito conturbado. Mas desde então, eu cresci em um lar cristão, né? E eu sempre vi a minha mãe lutando muito pelo casamento dela. E desde quando eu casei, que eu vi, né, que eu assim vi que era muito difícil, né? Eu me posicionei de uma forma em buscar a Deus, mas eu nunca me posicionei de uma forma de buscar Deus para me mudar, para me moldar. Não, eu pedia para Deus, né, uma solução, para Deus me ajudar e tudo mais. E aí desde no ano que eu casei, eu me firmei na igreja e me batizei nas águas, né? Mas desde então muita briga, eu nunca fui uma esposa sábia, eu sempre fui muito rixosa. E ele é uma pessoa assim, ele é muito boa, mas quando ele tá nervoso, ele perde a cabeça. E aí ele fica nervoso e aquilo ali vai durar 1 mês, 2 meses, a raiva, sabe? E então a gente viveu assim por muitos anos, né? E aí, no ano passado, 2023, dia 23 de agosto, ele saiu de casa por mais uma briga, porque eu cobrava para ele que ele tinha que ser o provedor e ele me achava muito chata. E aí a gente brigava muito por questão financeira, era uma coisa que a gente sempre brigou muito. E aí eu já conhecia canais de restauração, porque a minha cunhada se separou e aí eu vivia muito isso com ela, né, sobre canais de restauração, sobre restauração de casamento e tudo mais. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu já sabia o que fazer, né? Eu já sabia o que eu tinha que, como eu tinha que buscar, como eu tinha que orar, que a obra tinha que ser primeiro em mim. Então, eu já mergulhei, de cabeça, né? Na verdade, o dia que ele saiu de casa, eu falei, não quero mais saber, não vou mais, não vou, né, orar, não quero mais saber, tava com muita raiva. Só que no segundo dia, como eu já sabia o que eu tinha que fazer, então a minha mente já mudou, né? Eu já estava certa do que eu tinha que fazer. Então eu já comecei a orar, comecei a buscar e assim, hoje eu falo que eu precisava entrar nesse deserto, eu precisava viver esse deserto sozinha. Eu precisava conhecer a Deus face a face como eu conheci, né? Me entregar, ter tempo para o Senhor, viver as coisas com o Senhor. Eu nunca tive tanta experiência maravilhosa como eu tive nesse deserto. E assim, meu marido saiu de casa, ele ficou um tempo na mãe dele, depois ele alugou um lugar, me ajudava financeiramente, pegava nossa filha. Ah, esqueci de falar. Quando eu casei, eu já tinha uma filha de 4 anos. Eu fui mãe na adolescência. E ele é o pai que a minha filha tem, né? Ele sempre foi assim muito bom para ela. Ela chama ele de pai, ela não tem contato com o genitor, ela tem contato somente com ele. Então é o pai que ela tem. E assim, ele sempre, né, muito presente, vinha, levava ela na escola. O meu marido não teve OM, né? Ele não teve, ele não assumiu ninguém, né? Não sei se ele, né? Provavelmente em 9 meses ele pode ter se relacionado com outra pessoa, mas ele nunca assumiu outra pessoa. E ele saiu de casa mesmo, né? Ele falava, sempre falou que saiu de casa por causa das brigas, que não queria que as meninas vivessem num ambiente de briga, que eu era muito chata, eu era muito mandona, e eu realmente era assim. E aí, tá, entrei no meu deserto, fui viver a minha vida com Deus, né? E foi assim, eu mergulhei mesmo assim de cabeça no Senhor, eu jejuava, orava, é, fui ler a Bíblia, fui entender as coisas, né, do Senhor e realmente assim, eu descansei.
eu entreguei na mão do Senhor e eu falei, Deus, e assim, todas as outras vezes que ele saía, eu sempre fui aquela mulher que ficava ali pedindo para voltar, que ficava, nossa, me humilhava e tudo mais. E quando ele voltava, ele sempre falava: Ah, eu voltei porque você estava entrando em depressão, você estava ficando doida sem mim. Ele sempre falou isso. E dessa vez, desde que ele saiu, eu coloquei na minha cabeça: assim, eu não vou pedir mais. Não vou pedir. Ele vai voltar quando o Senhor trabalhar na vida dele, quando for a hora do Senhor. Então eu nunca pedi para que ele voltasse, né? Eu cheguei a conversar com ele, falei que o que eu queria era a restauração da minha família, assim que ele sair de casa, mas foi a única vez. E então, vivemos, né, assim, muitas coisas, ele fora de casa, mas a gente teve algumas brigas, algumas coisas, mas eu sempre orando. E assim, gente, eu nunca deixei de orar pelo meu marido. Teve dias de eu falar, não, eu não quero mais, mas quando eu ia orar, eu não conseguia ter paz. Eu não consegui tirar minha aliança, porque quando eu tirei a aliança, tentei por 2 vezes tirar. Quando eu ia orar, eu não tinha paz, eu só ficava com a cabeça na minha aliança. Então eu colocava, eu conseguia orar. Eu tinha paz. E todas as vezes que eu falava, Senhor, ai, tá demorando, eu não quero mais. Quando eu ia orar naquele mesmo dia, o Senhor me incomodava e eu orava por ele. Eu pedia pela restauração do meu casamento. Eu ungi a nossa cama, eu ungi as roupas dele que ficou aqui, eu ungi as nossas fotos, a certidão de casamento. E eu falava, Senhor, esse casamento foi o Senhor quem me deu. Esse marido foi o Senhor quem me deu. Porque antes da gente até namorar, eu recebi uma oração de uma missionária e ela falou que me via casando e ia ser muito rápido. E assim, foi tudo muito rápido. Eu comecei a namorar com ele em 6 meses, a gente estava casado. Então eu falava isso para Deus, Senhor, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor e tal, e eu orava dessa forma. E aí, mas com o coração descansado. Eu orava, mas o meu coração estava descansado. E nesse meu processo de restauração, de deserto, eu vivi coisas assim com o Espírito Santo, que eu falo que foi uma experiência assim sobrenatural mesmo. Eu estava orando e veio assim na minha mente todas as palavras que eu tinha falado para ele. Era como se eu sentisse o sofrimento do meu marido com todas as coisas que eu tinha falado, com todas as coisas que eu tinha feito. E eu chorei tanto que eu pensei que eu fosse perder o ar, porque é como se eu sentisse a dor do meu marido pelas coisas que eu tinha falado. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero mais ser uma pessoa dessa forma. E o Senhor trabalhou em mim, na minha vida, em todas as áreas. Eu sou uma nova filha, eu sou uma nova mãe, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova esposa, porque Deus me moldou. E eu pedi isso em oração, Senhor, molda o meu caráter. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter um coração que agrada ao Senhor. Eu quero ser como um perfume suave ao Senhor. E eu pedia muito isso para Deus e eu orava muito, muito nisso. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. E assim o Senhor fez. E meu esposo é, voltou para casa. Assim, a gente ficou 9 meses separado. No dia que a gente completou 9 meses, dia 20, que ia completar 9 meses de separado, dia 23 de junho, não, dia 23 de maio, a gente conversou e ele pediu para voltar. E 2 semanas antes foi quando ele disse assim que começou a mudar tudo na mente dele. Começou a mudar tudo. 2 semanas antes do dia 23, né? Que foi quando ele disse que ele chegava na casa dele, ele ia dormir e ele pensava assim: o que eu tô fazendo aqui sozinho? Qual o sentido disso? Aí ele disse que lembrava. Ele disse que era literalmente o diabinho e um anjinho falando no ouvido dele. Né, que era o anjo, falava, né, por que eu tô aqui sozinho, né, eu tenho a minha família, e o outro lado falava, não, é porque ela falou isso, isso e isso, é porque ela fez isso, isso e isso. Aí ele disse que pensava, não, então, eu tô aqui por causa disso, eu vou dormir. Aí ele disse que dormia. No outro dia ele acordava e pensava, mas o que eu tô fazendo aqui sozinho? Aí ele disse que pensava assim, tanta gente briga por coisa muito pior,
Tanta mulher fala coisa muito pior pro marido e eles não estão nem aí, eles continuam junto e eu tô aqui por causa dessa besteira. Ele começou a pensar dessa forma. E aí, ele mudou completamente comigo, completamente comigo. Ele começou a falar comigo todos os dias, ele começou a tentar me agradar de várias formas e perguntar como é que eu tava. E ele realmente mudou, foi o trabalhar do Senhor. Eu falo, foi o trabalhar do Senhor. E quando ele começou a mudar, eu comecei a perceber que ele estava mudando, que ele estava querendo voltar, eu fiquei muito tranquila. Eu fiquei muito tranquila. Eu só conseguia pensar, Deus, o Senhor fez. O Senhor fez, mas na hora certa ele vai voltar. Mas o Senhor está trabalhando. E eu orava e eu falava, o Senhor está trabalhando, uma coisa nova. Como eu declarei isso? Uma coisa nova o Senhor está fazendo. Uma coisa nova o Senhor está fazendo. Eu declarava muito isso, eu profetizava. Quando eu estava aqui orando, né, no meu deserto, eu profetizava, nós vamos viver os melhores anos das nossas vidas ainda. O meu casamento vai ser uma bênção. As minhas filhas vão ter pais abençoados. E eu declarava muito isso. Eu declarava, eu profetizava muito no meu deserto as bênçãos do Senhor sobre nós, né? E aí, quando a gente conversou, ele pediu para voltar e nós voltamos, dia 23 de maio. Ele pediu, e aí isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira ele tinha um curso e na quinta-feira ele me chamou para sair, a gente foi, conversou e decidimos voltar, né? E ele, assim, ele tem visto a mudança em mim, ele fala isso, ele fala, nossa, você tá muito tranquila, né? Você tá muito tranquila. E eu conversei com ele, eu falei para ele, eu falei, tudo foi permissão do Senhor, eu precisava desse tempo. Você também, Deus trabalhou em nós dois para que nós possamos viver agora os melhores anos das nossas vidas. Que, né, que pra gente ter um casamento abençoado, a gente colocou, assim, coisas que a gente quer fazer pra gente, né, pra evitar as brigas. A gente brigava muito por causa do financeiro. E eu tenho falado com ele, né? Temos estudado coisas para tentar ter paz nessa área, né? Cumprir os princípios bíblicos e tudo mais. E assim, gente, ele voltou muito, muito amável, né? Ele fala que me ama toda hora, ele me abraça, ele fala que sentia muita saudade. Ele entrou aqui na nossa casa e falou: Nossa, eu achei que nunca mais eu ia viver isso aqui. A gente, no sábado, quando a gente conversou, quando a gente estava voltando, ele falou assim: Nossa, eu achei que nunca mais ia estar assim, andando de carro com você, né? Então, assim, é, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E quando eu estava no deserto, eu assistia muitos testemunhos, assistia muito o canal da Elaine, e ela me ensinou muito sobre o descansar, sobre o deixar ir. Isso é muito importante. A gente precisa descansar em Deus. Deus trabalha no descanso. No nosso descanso, a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. E o Senhor, ele faz tudo perfeito. Ele sabe a hora perfeita de todas as coisas, né? E a Helene me ensinou muito sobre isso, sobre o descansar, sobre o deixar ir. E assim, foi uma benção, eu aprendi muito. E eu falei, eu assistia e falava, quando Deus restaurar o meu casamento, eu vou contar o meu testemunho também. E hoje eu estou aqui contando, né, para a honra e glória do Senhor. Quem fez foi o Senhor, não foi eu. Quem trabalhou por mim, quem pelejou por mim, pela minha família, quem restaurou foi o Senhor. E eu quero agradecer a Deus e que o meu testemunho possa abençoar outras vidas, dar força, né, para você que está passando por esse deserto. E não desista, continue lutando, porque Deus vai restaurar.